Há momentos na sua existência em que o chão parece sumir sob os seus pés. Aquilo que antes era sólido e familiar começa a se fragmentar, pedaço por pedaço. Você observa o mundo ao seu redor, e ele já não faz sentido. As cores se esvaem, os sons se distorcem, e uma estranha melancolia se instala, não como tristeza, mas como um presságio. Você se sente deslocado, um estranho em sua própria vida, e a dor, essa dor silenciosa e profunda, te consome. Mas e se eu dissesse que essa dor não é um fim, mas um começo? E se essa sensação de desmoronamento for, na verdade, a sua alma ascendendo? Você não está sozinho nessa travessia. O que você sente é o chamado. E a solução para essa inquietude reside em abraçar a verdade que agora se revela. Você está despertando. As conversas superficiais se tornam um fardo insuportável. Lugares que antes te acolhiam agora parecem carregar um peso invisível. As pessoas, mesmo as mais próximas, parecem distantes, envoltas em uma névoa que só você consegue ver. E, no fundo do seu ser, um fogo silencioso começa a arder. Não é a chama da raiva, nem a brasa da angústia. É o calor de um despertar. Algo está sendo ativado no invisível, uma energia ancestral que sempre esteve adormecida em você. E você sente isso, mesmo que as palavras fujam, mesmo que a lógica se recuse a explicar. O despertar espiritual de um escolhido não chega como uma brisa suave. Ele rompe como uma tempestade, quebrando padrões antigos, desviando caminhos pré-determinados, revelando verdades que foram ocultadas por eras. É um processo intenso, profundo e muitas vezes, assustador. Mas se você chegou até este ponto, é porque algo em você já deu o primeiro passo. E o que vem depois disso, meu caro, muda tudo. Neste mergulho nas profundezas da sua alma, você descobrirá 7 acontecimentos inacreditáveis que marcam o início deste despertar. Sinais claros e inegáveis que mostram que você não é mais apenas uma pessoa comum, mas está se tornando quem você nasceu para ser. Não pule nenhuma parte deste vídeo. Cada ponto pode ser a chave para entender exatamente o que você está vivenciando agora. E se esta mensagem ressoa em você, se ela toca as cordas mais íntimas do seu ser, inscreva-se neste canal. Isso nos mantém conectados e ajuda a espalhar esta verdade para outros que também estão despertando. O mundo não precisa de mais do mesmo. Ele precisa que você esteja desperto. Agora, vamos mergulhar no que ninguém te contou sobre este processo. 1 grau o corpo sente antes da mente entender. As mudanças físicas inexplicáveis. O despertar espiritual não se manifesta apenas na mente ou no coração. Seu corpo, essa âncora material, o sente antes mesmo que você consiga compreender o que está mudando. Sem aviso, sem uma explicação lógica, ele começa a se comportar de maneira diferente. Você pode acordar sentindo-se mais exausto do que o normal, ou, paradoxalmente, com uma clareza mental nunca antes experimentada. Seus olhos podem adquirir um brilho diferente, uma profundidade que as pessoas ao seu redor notam, mesmo sem saber o porquê. Algo novo está acontecendo aqui dentro, e está se refletindo lá fora. Alguns começam a perder peso sem alterar suas rotinas, como se um fardo invisível estivesse sendo removido. Outros sentem como se algo estivesse sendo puxado de dentro, uma energia densa se desprendendo. Isso acontece porque o corpo está se esforçando para acompanhar a alma que despertou. Há um desalinhamento temporário entre a matéria e o espírito, mas é apenas por um tempo. O corpo é uma ferramenta sagrada, e ele está se adaptando à sua nova frequência, à sua nova vibração. Mudanças no rosto são comuns. As expressões podem suavizar, revelando uma serenidade recém-descoberta, ou endurecer, refletindo a intensidade do que está sendo purificado. As pessoas ao seu redor podem dizer que você está diferente, mesmo sem conseguir identificar a razão. É porque a energia que o cerca mudou. A luz que antes estava contida, agora começa a se expandir, e isso é visível, é palpável. Você pode experimentar dores inexplicáveis, pontadas que surgem do nada e desaparecem sem deixar rastros. Algumas partes do seu corpo podem parecer pesadas, enquanto outras se sentem incrivelmente leves. Há noites de sono profundo e reparador, e outras em que o descanso parece quase impossível, sua mente em um turbilhão de pensamentos e sensações. Tudo isso faz parte de um realinhamento profundo. O corpo está eliminando o que não lhe serve mais. Velhos traumas, memórias aprisionadas, emoções reprimidas, tudo começa a vir à tona, buscando libertação. O sistema nervoso também sente essa transformação. Você pode notar leves tremores,
sensações de calor ou frio repentinas, calafrios que percorrem sua espinha. Seu coração pode disparar sem motivo aparente, mas não é medo. É ativação. Seu corpo está sendo sintonizado para responder ao que vem de cima, ao que a sua alma agora percebe. Quando a alma desperta, o corpo precisa aprender a seguir essa nova liderança espiritual. Seus hábitos alimentares podem mudar drasticamente. Alimentos que antes eram prazerosos podem perder o sentido. Seu paladar se altera. Há menos impulso para comer por compulsão e mais desejo por nutrição verdadeira, por alimentos que vibram em sintonia com a sua nova frequência. Isso não é uma dieta imposta, é a inteligência divina guiando seus instintos. O corpo começa a pedir o que realmente precisa, não o que costumava usar para compensar vazios emocionais. Sua energia também oscila. Você pode sentir-se incrivelmente enérgico em alguns dias, capaz de mover montanhas, e completamente drenado em outros. Isso é comum. O fluxo espiritual que está passando através de você consome energia do corpo físico. É por isso que descansar, beber água pura e respeitar seus limites agora é mais importante do que nunca. As pessoas podem te achar estranho. Alguns se distanciam sem razão aparente, como se algo os repelisse. Outros podem começar a admirá-lo de longe, sentindo a sua nova aura. É porque a sua presença não é mais a mesma. Há algo sutil, mas poderoso, manifestando-se em você. Não tente explicar isso. Aqueles que precisam entender, sentirão. Aqueles que não estão prontos, naturalmente se afastarão. Seu corpo é um templo, e como todo templo que será usado para algo maior, ele passa por limpeza, ajustes e transformações. Não lute contra isso. Aceite cada mudança como parte do plano divino. Seu corpo não está te traindo. Ele está acompanhando você na jornada mais importante da sua vida. Confie no processo. Não tente voltar a ser o que você era, porque o que está emergindo agora é a sua verdadeira forma. O corpo está simplesmente respondendo ao espírito que, finalmente, despertou. 2 graus a perda de interesse. Quando o velho já não serve mais. Você começa a perceber que o que antes te motivava não importa mais tanto. Velhas ambições perdem o brilho, como joias falsas sob a luz da verdade. Hobbies que te preenchiam perdem o seu significado, e conversas que você adorava ouvir se tornam vazias, como ecos em um salão deserto. Isso não é uma crise de identidade. É uma revelação. Sua alma está tomando o lugar do ego, e quando a alma assume o controle, a vida muda de tom, de cor, de melodia. Sua essência, por muito tempo sufocada por expectativas externas e máscaras sociais, começa a emergir com uma força avassaladora. Você para de tentar agradar a todos, de se moldar às expectativas alheias. Você perde a paciência com o superficial, com a futilidade. Você começa a enxergar suas próprias máscaras, e com uma coragem recém-descoberta, decide tirá-las. O despertar agita as raízes da sua personalidade, e isso nem sempre é confortável. Mudanças de humor também acontecem. Há dias de puro entusiasmo, de uma alegria que parece vir do céu, e outros de profunda introspecção, de um silêncio que convida a reflexão. Isso não significa que algo esteja errado. Significa que camadas antigas estão sendo removidas, como cascas de uma cebola. Você não está mais se tornando a versão que você construiu para se adaptar ao mundo. Você está se tornando a versão que você nasceu para ser. Algumas pessoas podem achar estranha esta nova fase. Elas dirão que você mudou demais, que você está distante. Mas é porque você parou de desempenhar papéis, de encenar uma vida que não era sua. E quando você muda de dentro para fora, os relacionamentos ao seu redor sentem isso. Nem todos estarão prontos para acompanhar essa sua nova vibração. Mas aqueles que são verdadeiros, aqueles que estão destinados a permanecer, ficarão. Você também pode sentir uma necessidade maior de silêncio, de solidão, de reflexão. As velhas distrações perdem o sabor, como doces que já não adoçam. Novos interesses surgem, como flores em um jardim recém-cultivado. Espiritualidade, propósito, autoconhecimento. O que antes parecia desinteressante agora te chama com uma voz irresistível. Esta não é uma fase qualquer. É a alma chamando você para dentro, para mais perto de Deus, mais perto de si mesmo. Esta transição pode ser assustadora. Afinal,
É como se você estivesse caminhando sem um mapa em um território desconhecido. Mas algo dentro de você sabe que este é o caminho certo. Mesmo sem entender tudo, há uma paz estranha que te acompanha. Mesmo no medo, há coragem. Porque agora não é mais o ego guiando seus passos. É a sua essência, a sua verdade mais profunda. Você não está se perdendo. Você está se desfazendo da ilusão. E, finalmente, você está descobrindo quem você é. Essa mudança é uma libertação. É o começo de uma nova jornada, mais leve, mais verdadeira, mais alinhada com o que Deus colocou dentro de você. 3 graus. A amplificação dos sentidos. A sensibilidade espiritual desperta. Quando um escolhido começa a despertar espiritualmente, uma das primeiras coisas que muda é a sensibilidade. Tudo se torna mais intenso. Sons, palavras, emoções, gestos, tudo parece ter mais peso, mais ressonância. Você não está ficando fraco. Você está ficando mais vivo, mais conectado à teia invisível da existência. Seu espírito começa a reagir a coisas que antes passavam despercebidas. Você entra em um lugar e sente a atmosfera, a energia do ambiente, sem que ninguém precise dizer uma palavra. Você percebe a tristeza onde há sorrisos forçados. Sente a leveza onde ninguém mais nota. Isso é sensibilidade espiritual. É a alma captando o que está além dos olhos, além da superfície. É como se você estivesse vivendo sem camadas de proteção, sem um filtro, sentindo o mundo como ele realmente é, em sua crueza e sua beleza. Muitas vezes, você sente uma alegria profunda por algo simples, um raio de sol, o canto de um pássaro. Outras vezes, você chora sem saber o porquê, as lágrimas brotando de uma fonte desconhecida de compaixão. A energia de um ambiente pode levá-lo ao êxtase ou derrubá-lo em uma melancolia profunda. Isso faz parte do processo. Sua alma está mais aberta, mais desperta. Ela está aprendendo a se mover no invisível, não apenas no que é visível. A dor dos outros te afeta como se fosse a sua própria. Uma injustiça, um abandono, a lágrima de um estranho te toca de uma forma quase física. Isso não é exagero. É a empatia em sua forma mais pura. E essa empatia não é um fardo. É uma ferramenta. É através dela que Deus te conecta à sua missão. Você pode se assustar com a intensidade de tudo isso. Pode querer se fechar, se proteger, voltar a ser frio como antes, mas isso não é mais possível. Quando o espírito desperta, ele não volta mais a dormir. A sensibilidade é o sinal de que algo grandioso está sendo ativado dentro de você. Você começa a notar movimentos espirituais. Você sente quando alguém está mentindo, mesmo sem provas concretas. Você sente quando algo está prestes a acontecer, mesmo sem sinais externos. Sua intuição se torna uma bússola precisa, um guia infalível. Isso não é mágica. É discernimento espiritual. É a sua conexão com o céu se tornando mais clara, mais nítida. Essa sensibilidade precisa ser cuidada. Assim como o corpo precisa de descanso, a alma sensível também precisa de silêncio. Reserve momentos de solidão, de introspecção. Fique em contato com a natureza. Ore suavemente. Respire profundamente. Não tente anestesiar o que você sente. Aprenda a aceitar e a canalizar essa energia. Algumas pessoas dirão que você é muito intenso, muito emotivo. Não leve isso como uma ofensa. Os despertos sentem mais porque carregam mais luz. Onde há luz, há verdade. E a verdade pode ser desconfortável às vezes. Mas é justamente essa luz que te torna capaz de tocar, curar, guiar e transformar. Você foi criado com essa sensibilidade por uma razão. Ela faz parte do seu kit de ferramentas espirituais. Ela te torna diferente. Não para ser melhor, mas para ser útil. Deus usa os sensíveis para ver o que ninguém quer ver e amar onde ninguém quer tocar. Se você sente tudo com mais força, se as emoções passam por você com intensidade, celebre isso. Não lute contra a sua sensibilidade. É um sinal de que você está vivo por dentro, sagrado. Você está sentindo mais porque agora você é mais. 4 graus. A aceleração do tempo. Quando o destino acelera o ritmo. Quando o despertar espiritual começa, algo estranho acontece com o tempo.
Parece que tudo acelera. Coisas que levariam anos para se concretizarem acontecem em semanas. Situações que pareciam estáveis desmoronam da noite para o dia. E o que estava preso por muito tempo, de repente se liberta. É como se o universo estivesse com pressa, e você precisa acompanhar o ritmo. Essa aceleração não é uma coincidência. É um movimento divino. O Espírito sabe que há algo urgente esperando por você. A missão está te chamando. E por isso, tudo que estava te atrasando começa a ser removido. Relacionamentos, hábitos, rotinas, nada escapa. E o mais impressionante, você sente que, dentro de você, as mudanças também acontecem mais rapidamente. Experiências que antes levavam anos para serem compreendidas agora são absorvidas em dias. A compreensão aumenta, a sensibilidade se expande, a visão clareia, e com isso, sua maturidade espiritual dá um salto. Não importa a sua idade cronológica. Sua alma começa a se mover em outra velocidade. Mas esse ritmo também pode ser exaustivo. Em meio a tantas mudanças, você pode sentir que está sendo puxado de dentro para fora. As emoções vêm à tona com uma intensidade avassaladora. Velhos traumas ressurgem. Feridas esquecidas se abrem. Tudo de uma vez. É como se a vida estivesse te empurrando para um mergulho profundo, sem chance de retorno à superfície. Essa intensidade não é punição. É tratamento. Deus está tirando de você o que estava escondido, o que te impedia de avançar. Ele está limpando o terreno para algo novo, algo grandioso. O tempo está passando rápido, não para te apressar, mas para te preparar. Porque o que está por vir exige uma versão de você que seja mais leve, mais forte, mais consciente. É comum sentir confusão. É comum querer segurar o que está indo embora. Mas o despertar requer rendição. O tempo acelerado é um sinal de que o céu está em movimento. Algo grandioso está se aproximando, e você precisa estar preparado. Não lute contra a velocidade. Aprenda a fluir com ela. E mesmo quando tudo parece fora de controle, confie que há uma mão invisível guiando cada passo. O relógio espiritual não atrasa. Se está indo rápido, é porque o propósito está próximo. Permaneça firme. Seu espírito conhece o caminho. 5 graus a visão da alma, enxergando além do visível. Quando o despertar espiritual se aprofunda, sua maneira de ver o mundo muda completamente. E não estamos falando de visão física, mas sobre algo muito mais profundo. Você começa a ver com os olhos da alma. Tudo o que antes passava despercebido começa a ganhar cor, significado, profundidade. O invisível se torna visível. Você entra em uma conversa e sente o que está por trás das palavras, a intenção oculta, a emoção não dita. Você percebe a verdade por trás de um sorriso forçado. Você capta a intenção escondida em gestos simples. Isso não é julgamento. É discernimento. Deus remove o véu dos seus olhos espirituais para que você possa ver além da superfície, e isso muda tudo. Muitas vezes, essa clareza pode ser desconfortável. Você começa a ver coisas que preferiria não ver: mentiras, falsidades, manipulações. Lugares onde você se sentia à vontade antes começam a ficar pesados, densos. Pessoas que você admirava não parecem mais tão genuínas. É como se a alma começasse a filtrar o ambiente ao seu redor, rejeitando o que não vibra em sua frequência. Essa sensibilidade não tem como objetivo incutir medo, mas sim conhecimento. Ela te protege. Deus está te ensinando a ouvir sua intuição, a confiar naquela voz interior que você ignorou tantas vezes, porque a verdade é que seu espírito sempre soube. Agora, ele está apenas mais desperto. Chegou a hora de você perceber que não precisa mais de provas concretas. Você sente, e o que você sente, muitas vezes, é suficiente. Você começa a confiar nessa sabedoria silenciosa. E essa confiança te guia com segurança, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Essa visão espiritual não te torna melhor do que os outros, mas ela te torna mais responsável. Porque ver o que os outros não veem é um chamado, um convite à ação, à intercessão, à cura. Deus te mostra para que você possa se importar, para que você possa orar, para que você possa transformar.
Ver com os olhos da alma também significa reconhecer a luz escondida em pessoas que o mundo ignora. É perceber potencial onde só há dor. É olhar para uma pessoa quebrada e ver um futuro restaurado. Essa visão é cheia de compaixão. Ela não aponta o erro. Ela revela o caminho. Mas também a solidão nesse processo. Nem todos vão entender o que você vê. Nem todos vão acreditar no que você sente. Às vezes, você parecerá estranho, distante, até mesmo sensível demais. Não se preocupe. A alma desperta caminha com um passo diferente. E está tudo bem se nem todos conseguem acompanhar. Esta nova visão é uma bênção. Ela ilumina a sua jornada. Mantém você longe de armadilhas. Conecta você com o céu de uma forma real e tangível. Cada vez que você confia nela, você se alinha mais com seu propósito. O que parecia confuso começa a fazer sentido. O que estava escondido se revela. Você não vê apenas o mundo. Você começa a se ver. Suas feridas, seus dons, seus medos, suas verdades. Tudo fica mais claro. E com a clareza, vem a direção. E com a direção, vem a paz. Mesmo no meio do caos, ver com os olhos da alma é viver acordado. E viver acordado é um presente raro. Cuide dele. É o farol que o guiará pelos caminhos que Deus preparou para você. 6 graus à quebra de laços. O adeus ao que não ressoa mais. Uma das experiências mais dolorosas e reveladoras do despertar espiritual é a quebra de laços. Pessoas que caminharam com você por anos, que pareciam inseparáveis, começam a se afastar. As conversas perdem o seu significado, tornando-se vazias e sem propósito. Os encontros se tornam raros, quase forçados. O que antes era unido por uma força invisível agora parece estranho, desconectado. E não é por maldade ou por falta de amor. É devido a uma incompatibilidade espiritual. Você mudou. E quem você está se tornando não se encaixa mais com quem você era. Essa transição cria desconforto para aqueles ao seu redor. Alguns dirão que você se tornou distante, enquanto outros afirmarão que você não é mais o mesmo. Mas o que poucos entendem é que você está apenas retornando ao seu verdadeiro eu. A alma desperta começa a vibrar em uma frequência diferente, e essa vibração empurra para longe o que está fora de alinhamento. É como se uma nova sintonia foi ativada em você, e essa sintonia não aceita mais relacionamentos baseados em interesses, manipulação ou superficialidade. Só o que é verdadeiro, recíproco e leve permanece. No começo, pode doer profundamente. A solidão se instala, um vazio que ecoa nas profundezas do seu ser. A ausência de certas velhas amizades afeta suas emoções, te deixando em um estado de luto. Mas à medida que o processo avança, novas conexões emergem, como rios que encontram seu curso. Pessoas que falam a mesma língua da sua alma, que te entendem sem explicações, que veem sua essência e não apenas sua aparência. É como se o universo estivesse fazendo uma troca silenciosa. Remove o que não serve mais e envia o que acrescenta à sua vida. Você começa a encontrar sua tribo espiritual. Pessoas que estavam escondidas, mas que sempre estiveram conectadas a você de alguma forma. Elas aparecem na hora certa, em resposta a uma antiga oração, a um anseio profundo da sua alma. Essas novas conexões não são baseadas na quantidade de tempo, mas sim na profundidade da alma. Em apenas algumas conversas, você sente um vínculo que nunca sentiu antes. A confiança, verdade e apoio incondicional. Elas não querem te moldar, elas querem ver você florescer, e isso é cura para sua alma. Com o tempo, você entende que não perdeu ninguém. Você apenas foi libertado de laços que limitavam seu crescimento. Deus fechou ciclos para dar espaço ao novo, e o novo sempre traz um propósito maior. Mesmo quando dói, é libertador. Essa reconfiguração das relações também te ensina a valorizar ainda mais aqueles que permanecem. Aqueles poucos que ficaram, sem entender tudo, mas que escolheram respeitar sua jornada, são presentes divinos. Eles mostram que o amor verdadeiro não exige explicações, apenas presença. Você também aprende que não precisa mais se forçar. Nem todos entenderão seu caminho, e está tudo bem. Alguns capítulos da sua história são escritos em silêncio, porque só quem carrega a mesma unção pode lê-los.
Conexões espirituais verdadeiras não exigem esforço. Elas fluem. E quando você encontra alguém que caminha na mesma luz, não há resistência, apenas crescimento. A conversa se transforma em oração. A presença se torna alívio. E a jornada se torna mais leve. Esta nova fase exige coragem. Coragem para deixar ir, mas também para abraçar o novo sem medo. Porque o despertar espiritual não isola você. Ele te reposiciona. E neste reposicionamento, você encontra aqueles que estavam esperando apenas por você. Não tenha medo de perder o que precisa ir. Nem tenha vergonha de receber o que está por vir. Cada pessoa em sua vida tem um tempo e uma missão. Honre aqueles que se foram. Agradeça aos que ficaram. E celebre aqueles que estão chegando. Sua tribo está sendo revelada. E com ela virá força, alinhamento e propósito. Porque ninguém desperta sozinho, e ninguém caminha sozinho. Na hora certa, as conexões certas irão te encontrar. 7 graus, o sentimento inabalável de propósito, a voz da missão. Você poderia ter tentado ignorar esse sentimento. Você pode ter tentado viver uma vida comum, seguindo o fluxo, assim como todo mundo faz. Mas há uma inquietação silenciosa que nunca se ausenta. Uma voz suave que, mesmo quando tudo parece confuso, sussurra para você: você não está aqui por acaso, há algo mais. Essa certeza não grita. Ela não te pressiona com explicações complexas. Ela simplesmente permanece ali, viva, constante, firme nas profundezas da sua alma. Mesmo nos dias mais difíceis, ela reaparece, como um farol na escuridão. Mesmo quando você sente que não tem direção, ela permanece. E essa constância é o sinal, porque aqueles que carregam um propósito nunca se sentem completos em meio a distrações. Você sente que foi enviado para algo grandioso, mas nem sempre esse grandioso parece grande aos olhos do mundo. Às vezes, sua missão será levantar alguém que está prestes a cair, com uma palavra de encorajamento, um olhar de compaixão. Outras vezes, será orar silenciosamente por aqueles que ninguém percebe, intercedendo no invisível. E em outras vezes, será necessário abrir caminhos onde ninguém teve a coragem de ir, desbravando o desconhecido. O propósito de Deus não depende de um palco. Ele floresce em segredo, na sua sala, no seu quarto. Na dor que te ensinou a ser mais sensível. Na luta que te fez mais forte. E no amor que você oferece, mesmo quando está cansado. Tudo isso já faz parte da missão. Você está acordando para algo eterno, algo que transcende o tempo e o espaço. E esse despertar reorganiza tudo dentro de você. Seus planos mudam, seus valores se transformam. Você começa a dizer não ao que não te edifica, ao que te afasta da sua verdade. E você começa a dizer sim ao que te aproxima de quem você nasceu para ser. Este sentido de missão é o que sustenta a sua caminhada. Mesmo quando ninguém entende, mesmo quando parece que você está caminhando sozinho, a verdade é que o céu caminha com você. E quando você se move com fé, o propósito se revela, uma peça de cada vez. Você não é apenas mais uma pessoa. Você faz parte de algo muito maior, uma peça essencial em um plano invisível, mas real. E se hoje seu coração está batendo mais forte, é porque você está mais perto do que pensa. Mais perto de viver para o que você foi enviado. Você sente que foi escolhido. E esse sentimento não é uma invenção da sua mente. É uma memória ancestral, uma verdade gravada em sua alma. E se Deus plantou isso em você, é porque Ele mesmo irá guiá-lo. Mantenha-se em movimento. Continue caminhando. Seu plano está em andamento. E você é uma parte viva e essencial desse plano. O despertar de um escolhido nunca é leve. Ele sacode, quebra certezas e desorganiza tudo que era confortável. Mas também traz clareza, poder e direção. Se você veio até aqui, você provavelmente está no meio deste processo. E mesmo sem entender tudo, algo dentro de você já sabe. Você foi chamado. Cada transformação que você tem experimentado não foi aleatória. Cada desconforto, cada distanciamento, cada sensação de estar fora do mundo, tudo isso fez parte de uma construção espiritual. Deus estava moldando você em silêncio, no invisível, para algo que só poderia ser entregue após o despertar. Você não está ficando louco.
Você está acordando. Você não está se perdendo. Você está lembrando quem você é. E este caminho, não importa o quão solitário pareça, é sagrado. Ele coloca você cara a cara com uma verdade que poucos veem. Você não veio ao mundo para ser apenas mais um. Você é uma resposta, um canal, uma ponte entre o céu e a terra. Se esta mensagem ressoou com você, comente abaixo. Escreva o que você sentiu. Compartilhe o sinal mais forte que você reconheceu dentro de si mesmo. Sua história pode ser o encorajamento que outro escolhido precisa para continuar. E se você estiver passando pelo despertar agora, saiba disso, você não está sozinho. Este canal é um espaço para quem carrega algo mais. Nos vemos no próximo vídeo.